E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões. Hoje estaremos fazendo a revisão da aula 4. Então, se estiverem preparados, vamos nessa! Pessoal, antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês que aquele vídeo com as correções dos exercícios matemáticos vai sair, tudo bem? Vai demorar um pouquinho, porque estamos com problemas técnicos relacionados a essa quarentena. Mas assim que a estrutura estiver pronta, o vídeo vai ser postado no canal. Agora sim, vamos lá, pessoal. Então, nessa aula aqui, força, campo e energia potencial eletrostática. Importante recordar aqui no início, lei de Dufay. Opostos se atraem, iguais se repelem, essa é a ideia. Lei de Coulomb é a lei de atração entre cargas elétricas ou a lei de repulsão entre cargas elétricas. A lei de Coulomb estabelece uma relação de força entre dois corpos carregados. Então aqui nós temos como exemplo uma atração ocorrendo entre corpo A e corpo B e uma repulsão ocorrendo aqui entre corpo A e corpo B. O que podemos concluir disso? No esquema de cima, corpos A e B possuem sinais opostos e no esquema de baixo, corpos A e B possuem o mesmo tipo de carga, ou ambos positivos ou ambos negativos. Recordando aqui, lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é proporcional às cargas elétricas que estão em interação e inversamente proporcional à distância ao quadrado entre essas cargas elétricas. E é importante ainda levarmos em consideração o meio em que essas cargas estão inseridos. Este meio está representado pela constante eletrostática K. A partir dessa equação, nós podemos fazer uma análise rápida então. Imagina que você tenha duas cargas, mais Q menos Q. Quando você dobra o valor de uma delas, você, consequentemente, dobra o valor de força entre essas cargas. E se você dobra agora o valor das duas cargas, você quadruplica o valor da força entre elas. Porque 2 de uma carga vezes 2 da outra carga virou 4 vezes maior essa nossa força. Porém, com a variação da distância, o efeito é o contrário. E nós precisamos lembrar sempre que a distância é elevada ao quadrado. Se eu dobro a distância, 2 ao quadrado, 4. Significa que a força agora é dividida por 4, ou seja, é 4 vezes menor. Se eu triplico a distância, agora o 3 elevado ao quadrado vira 9, então eu divido essa força por 9, fazendo com que a força se torne 9 vezes menor. Tendo como base essa análise, podemos construir um gráfico para estabelecer uma relação entre a força e a distância entre as cargas. E veja, quando a distância é bem pequena, a força é bem grande. Conforme a distância vai aumentando, essa força cai drasticamente. Podemos utilizar tanto a equação quanto o gráfico para perceber que essa força ela é proporcional ao inverso da distância. Porém, é o inverso da distância ao quadrado, gente. Não pode esquecer isso. Está faltando um 2 aqui, tudo bem? É proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Aqui na sequência, pessoal, nós teremos dois exercícios. Ambos serão feitos no nosso vídeo com os exercícios matemáticos. Se eu ficar dizendo aqui para vocês como deveria ser feito, vocês não vão entender. É muito mais fácil vendo alguém fazer em um quadro. Então, aguardem o vídeo com os exercícios. E agora o texto pede para fazermos uma reflexão. Se cargas opostas se atraem, por que o elétron não colide com o núcleo atômico? Se cargas positivas estão no núcleo, por que os prótons não se repelem? Bom, essa resposta não é simples e caberia um vídeo inteiro só para responder isso, mas eu vou tentar ser breve. Os elétrons não colidem com o núcleo por questão da quantização dos níveis atômicos. Cada elétron precisa de uma energia particular para poder mudar de nível atômico. Ou seja, para um elétron que está na primeira camada passar para a segunda camada, ele precisa de uma energia específica. Se ele não ganhar essa energia, ele não muda de camada. Porém, se ele já está na primeira camada eletrônica, não existe nenhuma energia menor do que essa
que faria com que ele chegasse mais próximo ao núcleo. Com isso, o elétron nunca vai colidir com um núcleo atômico. Já a segunda pergunta, ela é um pouco mais complexa de se explicar. Bom, os prótons se mantêm coesos dentro do núcleo devido à força nuclear forte. Essa força nuclear forte é originada por uma partícula chamada meson pi, ou apenas pion. São partículas subatômicas que existem dentro dos núcleos atômicos que fazem com que esse núcleo se mantenha estável. Sim, existe uma força eletrostática de repulsão entre os prótons, porém existe uma força de interação maior do que ela, a força nuclear forte, que faz com que esse núcleo se mantenha coeso e estável. Caso contrário, não existiria nenhum tipo de matéria no universo. E aqui nós voltamos a falar um pouco sobre a ideia de campo elétrico. Campo elétrico é aquela região do espaço com a qual uma carga elétrica interage com a outra. Ou seja, para que exista interação elétrica entre duas cargas, é necessário que o campo de uma carga interaja com o campo da outra carga e por meio desses dois campos vai existir a força de interação entre elas. E aqui no cantinho temos as duas equações que servem para determinar o campo elétrico de uma carga. E a ideia principal quando se trabalha com um campo elétrico é de que a intensidade do campo elétrico é inversamente proporcional à distância da carga geradora de campo até o ponto onde eu quero determinar essa intensidade. Ou seja, para cada distância até a carga, existe um valor de intensidade de campo elétrico. E aqui vem uma ideia ainda mais aprofundada. Se eu coloco uma carga positiva dentro de uma região de campo elétrico gerado por uma carga também positiva, o efeito de repulsão vai acontecer. Ou seja, a carga maior geradora do campo vai aplicar uma força na carga de prova e vai fazer com que essa carga se movimente. Se essa carga se movimentou, existe uma energia cinética envolvida. E na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o princípio de conservação de energia é um dos maiores pilares da física. Ou seja, para que essa partícula tenha ganhado energia cinética, de onde veio essa energia? Só pode ter vindo do campo elétrico onde ela estava inserida. Desse modo, fica um pouco mais evidente que esse campo elétrico tem a capacidade de armazenar energia elétrica. Aqui na sequência, nós temos um exercício que nós podemos fazer. Observe ao lado a representação de duas cargas elétricas, Q1 e Q2, colocadas respectivamente em dois pontos, A e B, situados à mesma distância de um corpo eletrizado com carga Q. Sabendo que Q1 e Q2 são cargas elétricas de mesmo sinal e que Q1 igual a 4Q2, responda. Sobre qual carga elétrica, Q1 ou Q2, é maior a intensidade da força elétrica provocada pela carga Q? Nós vimos que a força elétrica depende diretamente das cargas envolvidas. Se a carga 2 é 4 vezes maior do que a carga 1, com certeza a força na carga 2 é 4 vezes maior do que a força na carga 1. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Em qual dos pontos A ou B é maior a intensidade do campo elétrico gerado pela carga Q? Veja, o ponto A e o ponto B aparentam estar à mesma distância da carga Q. Se os dois pontos estão à mesma distância da carga que origina o campo, a intensidade do campo elétrico nos dois pontos é a mesma. E letra C. Caso as cargas elétricas Q1 e Q2 sejam retiradas dos pontos A e B, é correto afirmar que a intensidade do campo elétrico passará a ser nula nesses pontos? É óbvio que não, gente. A intensidade do campo elétrico não depende da existência de uma carga dentro da região do campo para sentir o campo. A existência do campo elétrico depende apenas da carga geradora do campo elétrico. Então, as cargas Q1 e Q2, estando ou não estando naquelas regiões, a intensidade do campo elétrico vai ser a mesma, porque a carga geradora do campo é a carga Q.
E por fim, temos um último exercício que vai estar presente naquele vídeo de correção de exercícios. Aguardem que em breve ele vai sair no canal. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!